Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, do capítulo 1, dos versículos 40 até o 45. E nós estamos, depois que nós entramos no tempo comum, porque nós estávamos no tempo de Natal, nós estamos vendo Jesus que progressivamente vai se tornando conhecido. Está entendendo? Ele está se tornando conhecido. Hoje, graças a Deus, nós conhecemos, nós sabemos quem é Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus é Deus, que na sua divindade ele tem duas naturezas, uma natureza divina e a outra natureza humana. E nós podemos ver isto no Natal, quando o Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. Até então, Jesus, ali na cidade de Nazaré, ele era uma pessoa comum. As pessoas ainda não tinham a capacidade de compreender que o filho do carpinteiro, como ele era chamado, e o filho de Maria, era Deus. Então, Jesus ele é batizado, ele entra depois na sinagoga de Nazaré e ali ele se apresenta como filho de Deus. Os nazarenos não reconhecem e não querem aceitar. Eles não aceitam. Jesus é expulso da sinagoga, expulso da cidade. Eles queriam matar Jesus. Jesus vai para Cafarnaum. Ao chegar em Cafarnaum, Jesus entra agora na sinagoga de Cafarnaum. Tinha um homem que estava possuído por um diabo. E pelo visto ali, não era só um demônio que estava no corpo dele, eram vários, porque quando ele viu Jesus, ele falou: O que tu queres conosco? Jesus expulsa aquele diabo, aqueles demônios, e aí a fama dele começa a se espalhar. Ele sai da sinagoga, entra na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro que estava com febre e multidões e multidões, pessoas começam a ir levar doentes para que Jesus pudesse curar. E nesta situação que Jesus estava, Jesus começa a perceber que ele precisava também rezar. E nós vimos Jesus que de madrugada vai rezar. E depois ele continua, os apóstolos, os discípulos vêm e começam a dizer para ele: Olha, Senhor, as pessoas te procuram. Aí Jesus disse: Não, agora eu preciso ir para outros lugares. E agora ele se depara com um leproso.
A situação de lepra no tempo de Jesus não era uma coisa tão fácil assim. Não existia cura assim para essa doença. Então os leprosos, eles ficavam longe da sociedade. Eles não podiam conviver com outras pessoas. Eles viviam em cavernas, eles viviam em grupos entre eles, de leprosos. Eles eram obrigados a carregar um sino no pescoço. Isso era uma indicação de que era um leproso. E se visse alguma pessoa que não estava nessa condição, eles tinham que gritar lepra para as pessoas irem embora. Eu fico imaginando, meus irmãos, aquelas mães que não podiam ter contato com os seus filhos, porque a lepra era contagiosa. Está entendendo? Que situação difícil. E para eles voltar ao convívio, se chegassem à cura, precisavam ir diante do sacerdote, para o sacerdote ver que realmente a pessoa estava curada, e aí ele emitia um certificado dizendo que aquela pessoa estava curada e que poderia voltar de novo ao convívio. É por isso que Jesus fala, diante dessa cura que ele fez a esse leproso, Jesus diz para que ele possa ir ao sacerdote, para o sacerdote emitir essa nota dizendo para ele que ele estava bom. Assim era a lepra. Se a pessoa não cuidasse e não se curasse, ela morria. Então, uma pessoa que estivesse com lepra, ela já sabia, ela estava fadada a morrer. É igual hoje quando se ouve falar de uma pessoa que está com câncer. A pessoa está com câncer e imediatamente ela já pensa nisso. Ela já pensa que vai morrer. Assim era na sociedade, no tempo de Jesus, em relação à lepra. Graças a Deus, hoje a lepra já tem meios que são usados para a cura, o câncer também, né? Hoje a pessoa que está com câncer, ela é curada também. Mas no tempo de Jesus não era assim. Então vejam só, esse leproso, ele foi muito corajoso. Ele, sabendo da fama de Jesus, o que foi que ele fez? Ele foi ao encontro do Senhor. Ele não podia ir ao encontro de ninguém. Ele tinha que fugir das pessoas, as pessoas precisavam fugir dela. Mas ele vai, e é ali que, no momento que ele se encontra com Jesus, ele diz para Jesus, ele se coloca de joelhos. Isso significa o reconhecimento do poder de Jesus, o reconhecimento de que Jesus é o Senhor, é Deus. E aí ele diz, se queres, tens o poder de curar-me. Aí Jesus olha para ele cheio de compaixão, estende a mão, toca nele e diz, eu quero, fica curado. E no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Qual o ensinamento espiritual para nós diante desta passagem do Evangelho? Meus irmãos, a lepra é o pecado. E aqui, meus irmãos, é qualquer tipo de pecado. A lepra é isso. Assim como a lepra destrói o corpo, apodrece o corpo,
levando a pessoa à morte, a mesma coisa, meus irmãos, é o pecado. O pecado, ele destrói a alma. Você está entendendo? O pecado destrói a alma. A lepra da alma é o pecado. A única forma de sermos curados do pecado é de nós irmos ao encontro do Senhor e pedirmos perdão e dizer ao Senhor: Senhor, eu estou com esse pecado e eu não quero mais viver com ele. Me perdoe, Senhor. Me perdoe. Então Jesus, ele tem compaixão do pecador arrependido. E olhe bem o que eu estou falando. Jesus tem compaixão do pecador arrependido e que pede perdão a ele. Então Jesus vai lá e dá o perdão. Se aquele leproso não fosse ao encontro de Jesus e pedisse perdão, e pedisse a Jesus a cura, ele não seria curado. Ele foi curado porque ele foi e se colocou aos pés de Jesus, se ajoelhou numa atitude de humildade e pediu a Jesus a cura e Jesus o curou. Se ele não fosse, repito mais uma vez, Jesus não iria curá-lo. A mesma coisa, meus irmãos. Aquela pessoa que está numa condição de pecado, ela não se arrepende e não vai ao encontro do Senhor e pede perdão. Jesus não dá perdão. A pessoa que não se arrepende do seu pecado, ela não recebe o perdão de Deus. E para nós católicos, graças a Deus, Deus nos deu a graça do sacramento da penitência. O sacramento da penitência consiste justamente nisso. O pecador arrependido, ele vai ao encontro de Jesus na pessoa do sacerdote. E ele diz: Senhor, eu matei, Senhor, eu roubei, Senhor, eu sou um hipócrita, Senhor, eu pratiquei o aborto, Senhor, eu tenho sido mal, Senhor, eu não pratiquei a caridade, o pobre me pediu, eu tinha e eu não quis dar. E nessa condição de arrependido, ele ali aos pés do sacerdote, que é nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos nisso, porque Jesus instituiu o sacramento da penitência, dizendo para os apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes serão retidos, ou seja, aquele que não se arrepender não recebe o perdão. Então, ao chegar lá, confessa o pecado, e o sacerdote diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem toda aquela fórmula da absolvição. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Te concedo pelo ministério da igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa, aí o sacerdote dá a penitência e a pessoa sai dali perdoada, reconciliada com Deus, reconciliada com a igreja, reconciliada com os irmãos. Se a pessoa não for, ela não recebe o perdão de Deus. Se ela não pedir, ela não recebe o perdão de Deus. E aqui tem mais um ensinamento. Os leprosos não tinham direito a conviver com as outras pessoas. Elas não podiam, elas tinham que estar distantes. No mundo espiritual, meus irmãos, é o seguinte: o pecador que não se arrepende não tem direito a conviver no céu com os santos, com os anjos
e com Deus. Claro, primeiro com Deus. O pecador que não se arrepende e não quer sair do pecado, ele não entra no céu. Ele vai conviver no inferno, porque é a mesma coisa. Aqueles que não eram curados, eles tinham que conviver com leprosos. Leprosos com leprosos. Essa situação dolorosa. Mas o curado estava com os sãos. Então, o pecador que não se arrepende, o convívio dele vai ser com os outros no inferno. Essa é a verdade, meus irmãos. Aceitando ou não, essa é a verdade. O pecador que não se arrepende dos seus pecados, ele não vai conviver com os santos, ele não vai para o céu, ele não vai conviver com Deus. O pecador arrependido, ele vai para o céu. O pecador que se arrepende dos seus pecados e sai dali com o propósito de não pecar mais, ele vai para o céu. Essa é a verdade. Você está compreendendo? Então não vem com essa história de dizer, não, Deus é misericordioso, Deus veio para os pecadores. Sim, venham com essa história. Me desculpe, eu me corrigi. Venham com essa história mesmo, que Jesus veio para os pecadores e que ele é misericordioso. Mas ele só vai ter misericórdia do pecador arrependido. O pecador que não se arrepende, não tem como Deus ter misericórdia, porque ele não quer se arrepender do pecado. E uma vez que ele não quer se arrepender do pecado, não quer sair do pecado, como é que Deus vai exercer a misericórdia? Como é que Deus vai perdoar uma pessoa que não quer sair do seu pecado? E aí ela fica dizendo aquele vitimismo, Deus é amor, Deus é misericórdia. Sim, mas não quer sair do pecado, como é que Deus vai te dar o perdão? Se você não vai para o confessionário, como é que Deus vai te dar o perdão? Você entendeu? E ainda, meus irmãos, que eu fosse até você, ou melhor, que você fosse até a minha pessoa, a qualquer sacerdote, e você fosse ali, e então, padre, o senhor me conceda aí alguma bênção e tal, mas você não quer o perdão. Você não quer se arrepender do pecado. Você não quer sair do pecado. Não tem como Deus te dar o perdão. É por isso que no confessionário, se a pessoa vai e ela não quer sair do pecado, não tem como o padre absolver. E ainda que o padre absolva, o padre chega lá e dá o perdão, a pessoa não quer sair do pecado. Aí o padre dá o perdão, ou dá a absolvição, não tem validade nenhuma. Você está entendendo? Não tem validade nenhuma. É preciso que haja o arrependimento, que é mostrado ali quando o leproso, ele chega diante de Jesus e ele diz, Senhor, ele ainda diz assim, se queres, pode me curar. Ele estava querendo ser curado. Ele ainda foi de uma humildade muito grande. E Jesus disse, tá, eu quero, porque ele queria. Então ele foi curado. Então se uma pessoa vai pedir perdão, vai para o confessionário. E ele diz assim, Padre, me absolva desse pecado. Mas ele diz, mas eu não vou sair desta situação. Eu quero receber a absolvição, mas eu não vou sair dessa situação. Então não tem como perdoar, não tem como absolver. A vida católica não é um teatro, não é uma brincadeira. Nós não podemos viver um catolicismo do faz de conta. Faz de conta. Não, no catolicismo não tem o faz de conta.
No catolicismo, ou é ou não é, porque foi assim que Jesus disse. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O resto vem do maligno. Se a pessoa não tem e não quer o arrependimento, ela não quer sair da situação do pecado, não tem como absolvê-la. Você está entendendo? Essa é a verdade. Só entra no céu quem se arrepende do pecado, pede perdão e é absolvido. Quem não pede perdão, não se arrepende, não pede perdão e não tem propósito nenhum de sair daquela vida, não tem como entrar no céu. Você entendeu? Essa é a verdade. Ela jamais será mudada. Não tem como mudar. E ainda que eu quisesse mudar, Deus não mudaria. Porque o princípio, e esse princípio é um princípio eterno, só entra no céu o pecador arrependido, que pede perdão e sai do pecado. Se ele quer pedir perdão, ou melhor, se ele quer receber uma absolvição, mas não sai da situação que ele está, não entra no céu. Essa é a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.